Gente, agora vai. Tema. Fui correndo. Só esperar o Daniel entrar. Ai, ai, gente. Estão ouvindo? Ok? Gente, hoje a gente... Por que que a gente vai fazer essa live? Pra falar principalmente da suplementação. Vocês estão me perguntando muito. Suplementação agora na quarentena, que eu continuo tomando. Os manipulados, pra que serve qualquer um. Acho que ele entrou, peraí. Ó, vou ver se com o fone não fica melhor. Oi? Aê! Agora sim. Pronto, foi melhor, sabe por quê? Porque Ah, no final das contas agora eu tô vendo normal. então foi bom. Que bom, então. Então, bora lá. Ó, Daniel, eu Bora. coloquei aqui que pra gente falar principalmente, né, principalmente da suplementação, que assim, uma dúvida de muita gente. Primeiro, obrigado pela confiança, tá? Porque a gente não sabia nem qual era o tema da live, aí eu chego aqui e ela me dá o tema da live. Tá se vendo agora aqui, ó. Se vira no... Espero que eu saiba dizer alguma coisa. Não é, que quem sabe fazer ao vivo. Então a gente vai falar, né, um pouquinho sobre a suplementação, que você sempre pergunta os suplementos que eu tomo, que eu tô tomando agora na quarentena. O Daniel também me prescreveu uns manipulados novos, né? Então, eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, que é muito dúvida de vocês. E, enfim, né, a gente pode pegar os principais, na verdade. Na verdade, vai ter que ser uma resumida de cada um, né? Porque não dá pra ficar falando muita coisa. Mas eu anotei aqui, ó, o que eu tomo diariamente que me passa é a creatina, né? Creatina, ômega 3, vitamina D, né? Os principais, é proteína Uhum. vegana, e depois os manipulados, daí a gente fala. Então a gente pode começar, né, na ordem que tu quiser. E vocês podem ir mandando dúvidas específicas, se vocês quiserem também. Tá, então, gente, uma das coisas que eu tenho mais me preocupado de suplementação durante a quarentena tem sido no contexto imunológico dos meus pacientes, né? Recentemente saiu até um artigo super interessante para nós profissionais de saúde para que a gente possa cuidar, né, da imunidade até das pessoas com Covid-19. E dentre as suplementações que têm sido mais faladas, tem sido falado bastante da vitamina A, da vitamina D, do zinco, da quercetina e da equinácea. Os três primeiros, a vitamina A, a vitamina D e o zinco, né, são vitaminas ou minerais. Já esses outros são compostos bioativos ou fitoterápicos, né? Então, hoje, o principal contexto, na verdade, hoje de cuidado nutricional, frente a qualquer tipo de paciente que seja, é o cuidado principalmente no contexto imunológico, tá, Lari? Então, assim, não no sentido de, você vai ter a cura de um Covid-19, por exemplo, se você tomar zinco ou se você tomar vitamina D. Não. Mas isso garante que a tua imunidade ela esteja muito mais apta a enfrentar qualquer tipo de infecção, né? Oportunista ou não oportunista, do que se você não tiver com níveis adequados dessas vitaminas. Inclusive, talvez até reduzindo o tempo de infecção e o tempo dos sintomas, né? Já que, por exemplo, no caso do SARS-CoV-19, a gente tem o primeiro contato, na verdade, da gente, o ser humano, está sendo agora, né? Então, assim, tanto que está sendo até muito discutida essa questão das medicações, estão fazendo coquetéis de medicações, testando várias medicações, mas enfim, o que a gente tem que saber agora é que a gente precisa estar realmente com imunidade muito boa para caso a gente tenha algum tipo de É. infecção ou até o Covid-19, a gente consiga se recuperar muito bem e muito rápido. O melhor é prevenir, né? A maioria das pessoas deixa pra ver isso depois que pega alguma coisa, enfim. Então é sempre bom a gente Exatamente. criar essa base, né? Tipo assim, reforçar a imunidade para, se caso aconteça alguma coisa, a gente já estar pronto, né? Para E, isso. outro contexto também seria que pouca gente leva isso em consideração, né? Mas a questão tanto do sono como também do estresse, né? Tanto a diminuição de 6 horas de sono ou menos, você dormir menos que 6 horas por dia, pode afetar diretamente, né,
e tem um impacto tanto na nossa imunidade inata, que é aquela imunidade mais rápida, como na nossa imunidade adquirida, que é uma imunidade que demora um pouco mais para acontecer, mas é que ela é muito mais específica do que a imunidade inata. Todas as duas são afetadas, na verdade, por conta da diminuição da quantidade de horas total de sono ou daquelas pessoas que têm um sono muito superficial, tendo alguns despertares noturnos, tá? Tanto a questão do sono, como também você está mais estressado, você está mais ansioso nessa fase, acaba piorando também no contexto imunológico. Então, a primeira coisa que a gente pensa é tentar melhorar aí a imunidade dos nossos pacientes. Eu ia dizer que também não adianta ele se alimentar com os produtos mais caros, suplementar com tudo, se não cuida do principal, que é a saúde mental e que é a qualidade do sono, né? Uma vez eu era assim, eu Exatamente. suplementava tudo, probiótico, isso ali, as coisas caríssimas, comprava Goldberry, porque diziam que isso, aquilo. E meu sono era péssimo, eu era super estressada, eu não sabia gerenciar o estresse. E aí eu tinha de tudo, né? Intestino horrível, espinha, pegava a gripe muito mais fácil. Então, assim, a gente vê como é importante, né? E uma coisa que eu até comentei também, acho que foi com o Luiz, que faz muita diferença se a gente, por exemplo, as pessoas estão acostumadas a dormir da meia-noite até 7 da manhã. E aí agora na quarentena, eu vou dormir 3 da manhã e acordar meio-dia. Já faz muita diferença, né? Por causa do Completa horário. diferença. Não é só a quantidade de horas que você dorme, mas sim o momento que você dorme. Tanto que tem alguns estudos que comparam as pessoas dormindo ao longo do dia e ao longo da noite. E mostram que praticamente todos os marcadores, inclusive marcadores de estresse, de ansiedade e aumento da inflamação, que é o que causa maior risco de desenvolvimento de algumas doenças, como a diabetes, como a hipertensão, como as doenças cardiovasculares, elas aumentam mais nas pessoas que dormem em horários diferentes daquele horário que é para a Uhum. gente dormir, né? Então, o ideal seria a gente estar dormindo aí em torno de, variando, entre 9 horas da noite até 11 horas, né? E acordando aí por volta de entre 6 a 8 horas, mais ou menos. Esse seria o dentro do normal. Eu acho que muita gente percebe, eu percebo totalmente. Se eu acordo 7 horas é uma coisa, eu acordo 10, 11, nos dias que eu vou dormir mais tarde, nossa, a disposição durante o dia A fica disposição ao longo do dia bem fica muito pior. ruim, né? É. E outra coisa que se sabe também, Lara, é que não só por conta da vitamina D, né? Mas até por conta da questão da sinalização do sol, né, pela manhã, acaba aumentando muito a nossa Ah, energia vital, né? sim, Então com é certeza. interessante que a gente saia daquele ambiente já escuro que a gente estava ali e que é um ambiente necessário para a gente dormir, né, um sono de qualidade e que a gente consiga sair daquele ambiente escuro e que a gente entre em contato com o raio solar, principalmente o raio UVB, que ele aumenta mais a nossa concentração de vitamina D sanguínea, né? É. Então tá, considerando isso, né? E vitamina D, vitamina A e Zinco. zinco, esses são Dentre as vitaminas. para Mas reforçar a imunidade. já tem outras vitaminas, fora a vitamina C também, que já se sabe, né? Já tem outras vitaminas que estão sendo correlacionadas com a imunidade também. Né? Num contexto mais atual, né, imunológico, a vitamina E tem um papel super interessante, a vitamina A, que pouca gente se falava em relação à imunidade, e também o ácido fólico, tá? Tem uma questão muito interessante aí de melhorar, né, o aumento de algumas células relacionadas ao contexto imunológico. Tá, e considerando então que eu vou tomar vitamina D, peguei aqui, como que se suplementa, que é a dúvida de muita gente. Quantidade e horário até individual. Tá, geralmente eu tento fazer a suplementação de vitamina D depois das 3 horas da tarde, tá? Mas não é tanto, não é tão assim, como é que eu posso te dizer? Não é tão necessário que você faça nesse horário. É necessário que você faça uma dose adequada dentro da sua realidade, tá? Uhum. Qual é a dosagem que geralmente eu gosto de utilizar? 2.000 e fazer a pessoa ter exposição solar. Essa é a dosagem que eu acho assim ideal, né? A dosagem mínima 800 microgramas, mas eu acho muito pouco, né? Então eu gosto de fazer a suplementação de vitamina D de 2.000 até porque as fontes de vitamina D na nossa alimentação, elas são um pouco restritas, sabe? E então, fazer a suplementação de vitamina D por volta de 1.000 a 2.000 e fazer a exposição solar. Daniel, por que não uma dosagem mais alta? Porque quando você faz dosagens muito abruptas, muito mais altas do que isso, tem gente que toma 50.000, 100.000, você tem uma diminuição dos receptores
de vitamina D. A vitamina D, muita gente fala até que ela é um hormônio, justamente porque ela tem receptor muito parecido como se fosse um hormônio, né? Que são os receptores É. VDRs, né? E esses receptores, assim como qualquer hormônio, quando você tem hormônio demais, você tem o que a gente chama de down regulation, uma regulação negativa, uma regulação para baixo, uma diminuição da concentração desses receptores nas células, né? Então, o ideal é que você use uma dose mais baixa, mas que ao mesmo tempo você tenha exposição solar para aumentar essa produção endógena também de vitamina D. Aí a gente teria uma dosagem super bacana. Por volta de 2.000 Show. dias seria o ideal. Tá. E aí partimos pro ômega 3, que é a dúvida também de muita gente. Opa! Ômega 3, vamos lá. Ômega 3, né, nós temos aí tanto o EPA como o DHA, que chama-se ácido eicosa pentenoico, e o DHA, o docosa hexenoico. O ômega 3, ele tem uma, como é que eu posso te dizer? Ele tem uma multifuncionalidade, né? Desde alguns artigos mostram que o uso do ômega 3 eles aumenta o gasto de energia, porque eles seriam capazes de estimular, né, na nossa mitocôndria o aumento de umas proteínas chamadas de proteínas desacopladoras, que aumentariam a formação de calor, né? Então aumentaria o nosso gasto energético. Além disso, o ômega 3 também está relacionado à diminuição da síntese de gordura, tanto no nosso músculo, como no nosso fígado, como também no nosso tecido adiposo, né? Nas nossas células gordurosas, tá? E fora isso, ela acaba sendo muito interessante no contexto de inflamação. Desde um contexto de inflamação relacionada à endometriose, a uma síndrome do ovário policístico, até uma inflamação, por exemplo, de acne, como era o caso que tu disse que tinha, né? Então, quando a gente faz a suplementação de ômega 3, esses ácidos graxos, eles vão fazer parte ali da nossa membrana da nossa célula, tá? Do que a gente chama de fosfolipídios de membrana da nossa célula. E a maioria dos mediadores inflamatórios gerados pelo nosso corpo são gerados a partir da nossa membrana da nossa célula. Se eu tenho uma membrana mais rica em ômega 3, esses mediadores inflamatórios eles vão ser menos inflamatórios. Se eu tenho ali uma membrana mais rica em ômega 6, essas gorduras são mais com uma característica mais pró-inflamatória, tá? Então, é interessante sim, porque a nossa dieta ocidental, Lari, só para ter uma noção, ela tem uma Tem um proporção desequilíbrio, né? de 40 a 50 para 1, né, de ômega 6 e ômega 3. Então, quando você suplementa ômega 3 e ao mesmo tempo, por outro lado, tenta reduzir um pouquinho mais essas gorduras mais pró-inflamatórias, como é o caso da gordura oriunda, por exemplo, de fontes proteicas animais, como é o caso da carne, do frango, enfim, a gente consegue ter uma proporcionalidade melhor, né? Há quem diga que é uma questão genética, mas eu acho que é mais uma questão epigenética, da relação dos indivíduos orientais, né, terem bem menos doenças cardiovasculares do que os indivíduos ocidentais. E eu acho que uma das coisas, né, fora a questão do maior consumo de legumes por eles, que em tudo eles colocam legume, né, talvez seja também por a questão dessa melhor proporção entre ômega 6 e ômega 3. A dieta oriental, para ter uma ideia, já tem uma proporção de 3 a 4 para 1. Ou seja, a cada 4 gramas de ômega 6, eles teriam 1 grama de ômega 3. Então, a dieta tem menos pró-inflamatória do que a nossa dieta. Perguntaram também sobre a questão da dose aí de ômega 3. A gente fala uma dose mais ou menos de 2,7 gramas a 3 gramas por dia. Já seria uma dose assim, bem interessante aí no contexto de ômega 3. Manhã ou noite, perguntaram. No meu caso, passou 2 Não, cápsulas no almoço e 2 da noite. não, o 2 ômega na janta. 3, o ômega 3 não interfere Não tanto, interfere. né, o horário de tomada, não, assim, não se fala, a gente chama isso de nutrient time, né, o tempo de entrada de cada nutriente. Uma coisa que eu sempre falo também, que o rapaz aqui perguntou a marca do ômega 3, é uma coisa que eu gosto muito do ômega 3 é você ver, na verdade, as concentrações de EPA e de DHA, né? Contanto que essa concentração que você tome aí ao longo do dia seja acima de 500 miligramas, quando eu somo a concentração de EPA mais DHA, acima de 500 miligramas, tá? Foi isso que eu coloquei, por exemplo, ali para ti, ó, 4 gramas, contanto que seja acima de 550 miligramas de EPA e de DHA. Que É. 4 gramas já tem essas concentrações. Uma coisa que eu notei, que não sei se tem relação, mas pode ser que sim, mas que tipo, eu notei nitidamente, é que quando há um tempo atrás, né, eu tomava ômega 3 e aí depois eu não sei porque eu parei um tempo, fiquei sem, e depois voltei. E eu notei que no tempo que eu fiquei sem tomar,
A minha recuperação estava muito pior dos treinos. Eu ficava com mais dor. Ah, eu ia te dizer outra, isso aí também. Se sabe também, né, que por conta do ômega 3 ele ser componente de membrana, ele melhora a flexibilidade da membrana, né, diminuindo o dano Hum, muscular, né? Então se sabe isso também. E outra coisa também que é sabido ultimamente é a relação do ômega 3 com a ansiedade. O consumo de ômega 3 a partir aí da 10ª semana, no caso, né, do meio do segundo mês para frente, né, está relacionado à redução dos sintomas de ansiedade. E além do que, o DHA, que é o específico, docosahexaenoico, que também está presente no ômega 3, está relacionado à melhora da neurogênese, né? Ou uhum. seja, eu uso o ômega 3, né? Eu uso mais o DHA, mais relacionado para essa questão de melhora cognitiva mesmo, de raciocínio, de aprendizado, de retenção e de memória. Tem alguns artigos já mostrando isso aí de forma super interessante. Que legal, interessante. Aí o próximo, a vitamina D. Opa, o creatina. Creatina. Então, a creatina é formada por 3 aminoácidos: arginina, glicina e metionina, tá? Há quem diga que ela é um dipeptídeo, porque na verdade a metionina, que é o terceiro aminoácido, ele só se junta com esse dipeptídeo, né? Formando um tripeptídeo. A, a creatina, Lari, a gente tem ela de ocorrência natural na nossa alimentação, tá? Quando a gente come Uhum. carne, quando a gente come frango, a gente tem ali boas concentrações de creatina. Mas para que a gente tenha, na verdade, uma concentração suficiente, digamos assim, de creatina, ao ponto dela se tornar um efeito ergogênico, melhorando a nossa performance muscular, a gente teria que suplementar essa creatina, porque para você ter mais ou menos 5 gramas de creatina, você precisaria comer mais ou menos 980 gramas de carne. Então, assim, quase 1 quilo de carne para você ter 5 gramas de creatina. E para você ter uma saturação, ou seja, para você ter um aumento significativo dessa creatina no músculo, é necessário que você faça aí pelo menos 8 semanas tomando 5 gramas por dia, ou que você faça um processo de carregamento de 20 gramas por 5 dias e depois uma manutenção de dose, né, de 5 gramas por dia. Então, por isso que a gente suplementa a creatina. A creatina, existem várias dúvidas relacionadas a ela. O que eu mais gosto da creatina é a capacidade de treinabilidade que aumenta muito. Como assim, Daniel? Um dos sistemas energéticos que geram energia para o nosso músculo se chama sistema ATP-CP, ou sistema fosfagênico, que é um sistema que depende um pouco da creatina, aonde a creatina ela tem o que a gente chama de grupo fosfato. Imagina um grupo fosfato, uma moeda de alta energia, tá? Então ela doa fosfato para o ADP, que é a adenosina de fosfato, formando o ATP. Então, pelo fato dela fazer isso, ela tanto possibilita a gente aumentar o tempo de treinamento, ou seja, nosso volume de treinamento, já que a gente recupera mais entre uma série e outra, e ela aumenta a nossa força também, tá? Então, isso é uma coisa muito notável da creatina, melhorando Total, muito alguns total. esportes, né? De sprint, por exemplo, quem faz musculação, quem faz crossfit, você faz ali um agachamento. E aí você tem só 1 minuto para você entrar debaixo da barra de novo e fazer novamente. Você nota que o poder de recuperação ali com a creatina é bem superior comparado com outros suplementos ou quando comparado quando você não toma essa creatina. É. Ah, uma coisa que era legal, e foi por isso que eu te passei creatina, porque quem mais tem o benefício da suplementação de creatina são indivíduos vegetarianos. E quem mais tem o benefício ainda são indivíduos veganos, que não tem fonte nenhuma, né, de proteína animal, como, por exemplo, os ovo-lacto-vegetarianos, tá? É. Isso é uma Que ainda dúvida teriam que uma... muita gente pergunta se creatina é vegana, né? Porque se dizem que vem do boi, não. Uhum. Mas hoje já tem creatina que vem das plantas. No Já tem caso, algumas creatinas, sim. É a creatina da Growth sintética, que eu tomo sim, é sim, vegana. Isso é dúvida de sim. muita gente, né? É, Porque, enfim, só é verdade. tirar essa dúvida. Sim, sim. E aí, não, mas é muito isso. Tipo assim, eu tomando creatina, noto total diferença nos treinos, tanto que eu já tomo há muitos anos, muitos anos. Tipo, acho que eu comecei a tomar seguido, sem parar, em 2014. Então faz um tempo. E isso é a dúvida de muita gente. Dá para tomar sem parar, sim? Eu tenho que fazer aqueles ciclos, quando a gente diz, tomar por 2 meses, parar por dois, tomar por mais dois, para. Não, eu acho 2 para 2 muito pouco, na verdade. Até porque, claro, eu vejo a creatina, né? A gente chama de o que não é essencial é porque o nosso corpo produz. O que é essencial é que a gente precisa consumir através da alimentação, né? A creatina é um nutriente não essencial, mas eu concordo que ela seja um nutriente praticamente essencial,
né? Uhum. Ou seja, que a gente deveria realmente consumir a creatina. Por quê? Por conta dos vários benefícios, inclusive neurais também que ela nos traz, tá? Então, assim, o que tem tanto benefício, a gente deveria consumir de forma mais essencial, né? Talvez até com suplementação. Eu faço suplementação crônica de creatina também. Crônica, então não tem problema tomar sempre, né? Sim. O que é que geralmente eu faço quando o contexto é performance, tá, Lari? Até para tu não achar que o teu normal é creatinada, às vezes eu tiro um pouquinho a creatina ali por um Hum, mês, até para voltar um pouquinho os teus estoques ao normal, tipo, um pouco mais baixo, e uhum, depois eu volto a suplementar para tu voltar a notar a diferença na tua performance. Isso eu faço principalmente com atletas, né? Que eu hum. não que você dá aquele up ali no atleta, depois você tira um pouquinho para ele ver que realmente cai um pouquinho a força. Na hora que ele volta a tomar ou fazer uma saturação de creatina, ele nota que a força já está recuperando mais, que os sprints são mais rápidos entre uma série e outra, ou entre uns golpes e outro, depende da modalidade esportiva que você esteja falando. Show. Ó, perguntaram ali a questão dos rins. A Não polêmica tem, do. não tem problema nenhum, gente. Eu até brinquei hoje com um paciente meu, né, se vocês vão ver meus stories aí depois, até brinquei com um paciente meu que é nefrologista, né? Na verdade, o que a gente sabe é que quando você toma creatina, os níveis de creatinina poderiam aumentar um pouquinho, mas porque a creatinina é o metabólito da creatina, mas isso não Uhum. significa nem de longe que você tenha tipo, qualquer tipo de problema relacionado à função renal. O que a gente pede, obviamente, assim como qualquer coisa que a gente venha trabalhar como uma constipação, como uma retenção de líquido, é que aumente realmente a ingestão de água, né? Para que a gente não tenha qualquer tipo de problema de rim, não pelo fato, né, da creatina, mas sim pelo fato da baixa ingestão de água, né, que isso pode até gerar Uhum. litíase renal. Pode ser também uma das causas que ele falaram, aí, eu senti aumento do abdômen. Pode ser pela falta de consumo de água, né? E pode ser pela alimentação errada, porque as pessoal adora culpar a creatina, né? Começa a tomar e aí, ai, Sim, diz que. total. E quando vê, não é, né? São outras coisas. Não, não tem nada a E. ver. O que a creatina gera é um aumento da retenção de líquido intracelular. Mas isso seria até um dos mecanismos pelo qual, ou pelos Ela tá fazendo quais, efeito. a creatina faz efeito do ponto de vista de hipertrofia muscular. Existem alguns genes dentro da nossa célula, Lari, que são chamados de genes osmossensíveis. Ou seja, eles são sensíveis à quantidade de água que tem ali dentro da célula. Quando aumenta a quantidade de água, ele começa a ser estimulado e começa a aumentar a produção de algumas enzimas que são relacionadas à maquinaria de síntese proteica no nosso músculo. Entendi. E aí o Gente, pessoal me quer falaram, me pergunta. pediram para falar alguma coisa de oxandrolona, tá? Eu ia Eu dizer, até não, ninguém vai falar sobre isso aqui, não, gente. mas deixa eu falar, porque é bom que eu chame a atenção do pessoal. Tá, então Gente, fala. oxandrolona não é suplemento, tá? É, Infelizmente, algumas pessoas, né? Vou dizer qual é a classe, né, de profissionais que têm é. prescrito, mas alguns profissionais de saúde têm prescrito oxandrolona junto, no meio ali de vários suplementos ali. Coloca vitamina A, vitamina E, vitamina D, oxandrolona ali no meio para praticamente você não ver o que é que você está tomando e você achar que aquele profissional está te dando algum tipo de resultado eficiente ou não. A oxandrolona é um derivado de DHT, que é a dihidrotestosterona. A oxandrolona é, na verdade, um 17-alfa-alquilado. É um esteroide anabolizante que pode causar diversas repercussões negativas, tá, na tua saúde de forma geral. Entre elas estão o aumento das transaminases, que são as enzimas hepáticas da gente, já que essa ligação 17-alfa-alquilado da oxandrolona ou também da estanazolol é muito difícil de ser metabolizado pelo fígado. Então, a gente tem um aumento das enzimas hepáticas. Além disso, também, a gente tem uma queda muito drástica do nosso HDL, que é o nosso colesterol bom, né? Falando aí para o leigo. E nós temos aumento também do LDL colesterol. Então, é esperado nos indivíduos que tomam a oxandrolona algumas alterações, tanto hepáticas, como também algumas alterações do ponto de vista ali de colesterol e às vezes até de triglicerídeos também, aumentando o risco de doença cardiovascular enquanto a pessoa está utilizando ali a oxandrolona. Fora espinha, queda Além de disso, cabelo, isso, alteração além na disso, voz. você tem toda relacionada
ao processo de virilização por conta do aumento do DHT. Então você pode ter aumento, você pode ter engrossamento aí da sua voz pode ficar mais grossa, né? Além disso, você tem também queda de cabelo e você tem mais acne e você tem a pele mais oleosa. Por quê, Daniel? Porque o DHT, né, ele começa a estimular ainda mais as glândulas sebáceas, tá? Ele estimula diretamente a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, aumentando todo esse contexto de piora de pele, tá? E é uma das coisas que a gente mais tenta baixar nas pessoas que têm acne ou que têm queda de cabelo, etc e tal, é o DHT. Se você vai lá e toma praticamente um derivado de DHT, você vai ter toda essa questão aí bem piorada. Exatamente. Então, gente, fiquem de olho, tá? Nas coisas que prescrevem para vocês, se informem e não venham também, às vezes, com um papinho não só de profissional, né? Mas, às vezes, claro, de profissional, digo, ou nutricionista ou médico, mas às vezes do personal, eu tenho um negócio bom para te passar, né? Aquela pessoa da academia. Gente, cuidem com essas coisas, porque podem trazer complicações sérias e efeitos irreversíveis, né? Muita gente, até uma menina falou aqui, tomei e não recomendo. O Luiz, ela acabou de falar uma coisa que é interessante. Ele falou assim, Daniel, e fala da questão da creatina e da queda de cabelo, né? O que é que acontece? A creatina, ela aumenta o IGF-1, certo? Que é um hormônio de crescimento, semelhante à insulina, IGF-1. Esse aumento de IGF-1 na pele aumenta a expressão de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. É porque isso aqui não dá para explicar de forma tão leiga. Essa enzima, ela converte a testosterona em DHT. Então, a creatina, por um lado, pelo aumento dela de GF1, poderia aumentar o DHT, que cronicamente poderia gerar uma maior queda de cabelo, né? Em indivíduos que têm a maior queda de cabelo, né, a gente pode evitar aí a suplementação crônica da creatina. Então, a gente poderia faz um mês, para 2, faz 2 meses, para 3, né? Pode evitar aí a suplementação crônica de creatina, mas não tem nenhum estudo dizendo assim, quem toma creatina tem queda de cabelo, né? Teoricamente, existe um mecanismo de ação pelo qual pode ser explicado a utilização de creatina e de queda de cabelo, mas não tem nenhum artigo mostrando realmente que indivíduo que toma creatina tem menos cabelo. Não vi isso até hoje. Não. E a quantidade aqui que perguntaram, né? E de horário. 3 a 5 gramas por dia e... De 3 a 5 gramas por dia e não necessariamente importa o horário. O que é que geralmente eu peço? Para a pessoa fazer a suplementação de creatina, na qual, no momento do dia, que ela mais aumenta o consumo de carboidratos. Porque tu me passou depois do treino, né, a creatina. A creatina eu te passei depois do treino, mais no contexto, talvez, de aumentar a hidratação de célula muscular. Porque o que é que acontece? Como a creatina, ela puxa muito a água para dentro da célula, quando você consome ela logo no momento ali pós-treino, você aumenta a hidratação da sua célula muscular. Então eu penso que favorece um pouco mais ali a hipertrofia. Mas no contexto de melhora de performance, não, você pode utilizar ela a qualquer momento do dia. A creatina é praticamente um ergogênico? É um ergogênico. Qualquer substância, roupa ou qualquer coisa que você faça no sentido de melhorar a sua performance é considerado como substância ergogênica. Por exemplo, nadadores que usam aquelas roupas de pele, já viu? Para diminuir o atrito com a água. Aquela roupa é uma roupa ergogênica. Ou seja, melhora a capacidade. Entendi. Tá, estão pedindo para falar muito sobre a glutamina, se é verdade que melhora a imunidade e para que serve. Glutamina é o aminoácido mais abundante aí do nosso corpo humano. 40% dos aminoácidos, 40% de todos os aminoácidos que rodam no nosso sangue é glutamina. A glutamina é um aminoácido não essencial. Como assim, Daniel, não essencial? Ela é formada pelo nosso corpo em reações de transaminação. Dentro desse contexto, não é essencial que a gente suplemente glutamina. Sabe-se que indivíduos imunodeprimidos ou indivíduos em um treinamento muito intenso, muito longo, um alto volume de treinamento, tem queda nas concentrações de glutamina. E que isso também poderia gerar, né, uma alteração do ponto de vista ali imunológico. Eu só pegando uma água aqui, tá, Lara? Tá. E que isso poderia gerar ali alguma alteração no contexto imunológico. E aí começaram a pensar, poxa, se esses indivíduos eles têm queda das concentrações de glutamina, isso pode levar a uma queda
da nossa imunidade, por que não fazer a suplementação de glutamina? Bom, mas aí vamos analisar um outro contexto. O que acontece? Esses indivíduos que treinam muito intenso e os indivíduos que treinam numa duração muito longa, o que é que geralmente eles têm? Aumento de cortisol. E isso faz também com que ele tenha uma depressão também de carboidratos no músculo. Quando você tem uma depressão desses carboidratos no músculo, você começa a utilizar a glutamina que estava ali no músculo para as células do sistema imune. Porque as células do sistema imune também usam glutamina como fonte de energia. Mas você não precisa tomar a glutamina para você chegar ali a ter esse contexto da glutamina melhorando a imunidade. O que a gente precisa ter é uma adequação da quantidade de carboidratos para evitar que a glutamina do músculo seja utilizada pelos tecidos, né, imunológicos. Né? E aí o que é que acontece? Uma das coisas que eu gosto muito de utilizar a glutamina, Lari, é no contexto intestinal. Por quê? Quando você consome glutamina, 60%, 70% dela fica presa no teu intestino, porque o enterócito ele tem uma avidez muito grande pela glutamina, porque a glutamina ela é fonte de energia pelo enterócito, que são as células intestinais. Então, dentro desse contexto, ela pode aumentar a capacidade de recuperação das células intestinais. Por exemplo, meus pacientes que têm síndrome do intestino irritável, que oscila entre momentos de constipação com momentos de diarreia, eu vou lá e suplemento glutamina. Meus pacientes que por algum motivo teve uma diarreia, né? Aí ligar, Daniel, eu tive diarreia, o que a gente vai fazer? Não, vamos reproflora e vamos utilizar a glutamina. Então eu sempre faço dentro desse contexto aí. E os meus pacientes também de endurance, ultra endurance, eu acabo utilizando glutamina também para que a gente tenha para que a gente não tenha uma diminuição das concentrações de glutamina após o evento competitivo, tá? Mas geralmente eu não uso tanto glutamina assim, não. Então a moral depende de caso a caso, né? Tipo, é bom ou é ruim? Depende, É, né? O depende do que, objetivo e para depende quem. do que é que você está fazendo e para quem, exatamente. Tá. E aí A galera brincando aí chamando de Brad, né? as próximas eu coloquei aqui que é os probióticos, dá para dar uma resumida, né? Que é pro intestino também. Sim. Intestino, tudo, pele, enfim. Na verdade, eu uso muito o probiótico, né, por um contexto imunológico, né? Mandei manipular aqui o meu. Pouca gente sabe, mas existem algumas cepas específicas ali de probióticos que estão relacionados já à redução da ansiedade, que também estão relacionados à melhora de sensibilidade insulínica, à redução de colesterol, redução de triglicerídeo, entre outras coisas, redução de hemoglobina glicada, que é uma forma que a gente mede, né, ali o metabolismo da glicose de indivíduos diabéticos, principalmente, tá? E fora isso também, eu passo muito ela no contexto imunológico. Algumas cepas de probióticos específicos, como é o caso, por exemplo, do Lactobacillus plantarum, do casei, do paracasei, eles estão relacionados ao aumento da imunoglobulina A. A imunoglobulina A, ou IgA, ela é extremamente importante para a imunologia do nosso trato respiratório superior, para as nossas defesas do trato respiratório superior. Dentro desse contexto, a gente tem um aumento da nossa imunidade aí. Show. E tá. E o melhor é mandar manipular, né? Porque, eu não sei, eu sempre ouvi falar isso, porque tem cepas diferentes, né? Depende das cepas e você coloca ali o que você quer, né? Por exemplo, se eu pego um artigo científico que vem com 4 cepas e essas cepas me mostram que houve uma diminuição da glicemia de diabéticos, eu vou manipular só aquelas. Porque eu quero aquilo ali. Depende do que é que eu quero com o probiótico, sabe? Depende do objetivo, né? É isso que eu digo, Lari, dessa questão da nutrição. A nutrição, ela é muito individualizada, né? Entendeu? Então, assim, o que é que eu quero com aquele probiótico? Por que eu estou prescrevendo isso? É o que eu sempre falo para os meus alunos nutricionistas, né? Quando eu der o módulo de suplemento do meu curso, que vai chegar já já, a primeira coisa que eu começo é assim, ó, suplemento, beleza. Para quê? Para quem? Por quê? Que dose? Quando começa e quando para? Se você não souber responder isso, não suplemente. É o que eu sempre falo para os meus alunos, entendeu? Então você tem que saber o porquê que você está suplementando, o que é que você quer com aquilo ali, a dose daquilo ali correta que os artigos mostram para a gente, quando começar, quando parar e para quem utilizar e para quem não utilizar. Isso são as perguntas que você tem que saber quando você quer suplementar, seja de um probiótico até uma creatina.
Exatamente. E aí também os outros dois, agora, né, tem mais 5 minutos para cada um, das fórmulas que tu me passou, que muita gente tem dúvida, principalmente essa aqui, ó, que eu falei que eu queria focar na perda de gordura. Aí aqui, ó, essa, né, chá verde, Ah, tá. Bom, citros, ioimbina, gengibre. Tô tá. tomando Tá 2 vezes gostando por dela, dia. Lari? Então, nos Da primeiros dias eu energia? senti uma aceleração, eu senti um, É, ah, depois me dá. acostumei. É. Isso é mais da ioimbina. Mas vamos lá. O que é isso aí, na verdade? É um mix de algumas substâncias que têm a capacidade de estimular a perda de gordura corporal. Entre elas estão o chá verde, que é o que eu mais gosto, para ser bem sincero, tá? Por quê? Por conta dos diversos efeitos benéficos do chá verde, que vão desde a redução de peso, desde a redução do percentual de gordura, até a redução da síntese de colesterol, redução da síntese de triglicerídeos, aumento, de, a verdade, de um mediador metabólico chamado de AMP quinase. Essa AMP quinase estimula algumas vias de perda de gordura. Né? E, além disso, o chá verde ele tanto aumenta a lipólise, como também aumenta a capacidade que a gente tem de utilizar a gordura como fonte de energia, que é o processo de oxidação de gordura, que a gente chama de ciclo da beta-oxidação ou ciclo de Lyme. Além disso, nós temos o gengibre pelas suas características anti-inflamatórias também. Nós temos aí o citrus aurante, que é rico em sinefrina também, que tanto aumenta a lipólise como também a oxidação de gordura, e a ioimbina. Essa ioimbina, gente, é um antagonista alfa-2 adrenérgico. Daniel, o que é isso? Eu vou aumentar na Lari um pouco as catecolaminas. As catecolaminas são principalmente a adrenalina e noradrenalina, fazendo com que essa adrenalina que ela está produzindo a mais estimule a maior queima de gordura, principalmente aí nas regiões que têm uma maior dificuldade de queima dessa gordura, de oxidação dessa gordura, tá? A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque geralmente essa ioimbina, ela pode gerar taquicardia. Essa que tu sentiu assim, opa, tomei um negócio aqui que me deixou para cima. Uhum. É nada mais, nada menos do que a adrenalina entrando em ação. Uhum. Só que se eu coloco demais também, eu te deixo mega ansiosa, tá? Então é a primeira coisa que eu falo também para os pacientes, ó, se sentir alguma coisa, já fala comigo. Sentiu que aumentou a ansiedade, fala comigo. E na verdade, eu nem prescrevo, na verdade, para pessoas que são extremamente ansiosas, É, né? eu ia dizer, eu assim, eu senti, mas eu tava ciente que era da ioimbina, por isso que assim, e eu também tenho, quando isso acontece, eu começo a focar mais na respiração, eu já tenho esse controle. Agora, se fosse um tempo atrás, não teria, eu já ficaria um pouco assustada do que é isso, porque parecia inicialmente aquele efeito da cafeína mesmo, assim, de cápsulas de cafeína. Então, é muito isso, se a pessoa quem já tem a probabilidade já tem, né, de ser ficar mais Por ansioso, assim, exemplo, né, não é bom. para pessoas ansiosas, para pessoas que não treinam muito, por exemplo, tu é porque está treinando durante a quarentena, eu também estou treinando durante a quarentena, mas quem não está treinando, não tem nem perigo de eu passar uma ioimbina para, vai aumentar a queima de gordura, e a pessoa parada em casa, ficar extremamente É, ansioso. Não, não, acho que já não faz sentido. Ou para as pessoas que têm problema também relacionado a sono ineficiente, despertares noturnos e dificuldade de começar a dormir, que é a insônia, ou redução do tempo total de sono. Para essas pessoas também, eu não passo praticamente nada de ioimbina e nem de outras substâncias termogênicas. Eu até tiro café de alguns eu ia dizer, momentos né? ali mais próximos ali do sono, da noite, enfim. É, exatamente, pré-treino. Às vezes eu tomo um Insanity, né? O pré-treino da Growth, às vezes tipo 8 da noite. Não Mas dorme. não, eu durmo. É? Quando eu deito, eu durmo. Eu Então faço um tu é treino, metabolizadora rápida de cafeína. Se fosse é, lento, não conseguia dormir, não. não ia não, mas um tempo atrás eu não conseguia, mas é porque hoje eu consigo controlar, ter esse controle maior. Mas claro, não tomo tanto também, né? Mas aí daí muita gente fica com essa dúvida. Eu falo, então depende de como é que a pessoa reage, né? E aí tem por último esse outro aqui, que é o que montou essa fórmula? Como é que é, Sim, Daniel? eu que montei. Tá, entendi já. Gente, essa fórmula, o que é que eu quero com ela? Eu quero aumentar a capacidade anti-inflamatória da Lara. A base dessa fórmula é o extrato de cúrcuma longa, ou a curcumina. A curcumina ela tem diversos efeitos benéficos, que vão desde efeitos intestinais até efeitos cerebrais, principalmente pela sua capacidade anti-inflamatória, tá? A curcumina, gente, ela tem a sua ação potencializada pela pimenta,
Então, normalmente eu uso a curcumina junto com o bioperine. O ácido alfa-lipoico, que está presente aí também nessa composição, ele tem uma característica tanto de diminuir algumas substâncias pró-inflamatórias, são citocinas pró-inflamatórias, como também de aumentar algumas citocinas anti-inflamatórias, como é o caso, por exemplo, da IL-10, uma substância chamada IL-10. Então, toda essa fórmula ela foi montada no contexto de diminuir o processo de inflamação. Se eu estou numa dieta que eu reduzo o percentual de gordura, se eu estou numa dieta que eu vou reduzir o percentual de gordura, mantendo a massa muscular, como é o caso da Lari, ao mesmo tempo diminuindo a retenção de líquidos e com contexto anti-inflamatório, eu tenho uma redução bem significativa aí da celulite, de gordura localizada, entre outros fatores, tá? Vocês viram aí pela foto que ela postou esses dias aí que ela tá super bem, né? É, tá dando resultado aqui as Opa, tô fórmulas. vendo. Ainda bem. Não é não? O que mais? Então, acho que era isso. E por último, a proteína vegana, que muita gente tem dúvida também de qual escolher, né? Se é de soja, se é do arroz, de ervilha. Tá, vamos lá. Proteína vegana. O que é que geralmente eu peço para os meus pacientes? Ou você pega uma proteína que seja misturado de lentilha, de ervilha com arroz, tá? Ou você compra a proteína de arroz e compra a proteína de ervilha e geralmente mistura. Quando eu estou fazendo, por exemplo, uma dieta vegetariana, vegana, enfim, eu estou sabendo quais são as fontes de aminoácidos que eu estou dando. Então eu sei se eu vou precisar mais da proteína do arroz ou mais da proteína da ervilha. Tu entende? Porque eu sei ali mais Entendi. ou menos o perfil de aminoácidos que eu estou dando. Quando eu não sei, quando é assim, para dar uma orientação, geralmente eu peço para a pessoa variar entre a proteína do arroz e a proteína da ervilha. Mas eu gosto ainda mais da proteína da ervilha por conta da questão do sabor. Ah, do sabor, eu prefiro do arroz. Pois a Eu cada odeio 10 da ervilha. pacientes, a cada 10 pacientes meus vegetarianos, o pessoal gosta muito mais da ervilha do que da do arroz. Caramba, eu acho que é de paladar, porque assim, eu às vezes consumo só do arroz, que na verdade não é o mais adequado, né? Porque às vezes não desce da ervilha, eu acho meio ruim. Mas eu vou procurar misturar. E a da soja? Porque assim, ó, por exemplo, as da Growth, a do arroz da ervilha custam R$ 70, da soja é tipo 40, ou seja, é muito diferente no preço. E acaba que muita gente opta por comprar a da soja, mas fica nessa dúvida se é inferior, se vai dar o Não, não mesmo é, não é resultado. tão inferior. Na verdade, a deficiência é principalmente do mesmo aminoácido, que é a metionina, entendeu? Então, acaba que não vai ter tanta diferença desse contexto, não. Pode utilizar até a proteína da soja também. Só que, quando a gente fala de ganho de massa muscular, a maioria dos estudos com proteínas veganas e vegetarianas são mais em cima da ervilha e da proteína isolada do arroz. Não se tem tanta coisa relacionada à proteína isolada de soja, não. Tinha mais antigamente quando comparavam a proteína isolada de soja com o whey. Ela era bem mais baixa em relação à síntese proteica do whey, induzida pelo whey protein. Mas a gente pode sim utilizar a proteína da soja, né? E pode utilizar até a proteína texturizada da soja sem ser suplementação da soja também, né? É, Entendeu? eu tô usando também. A soja em grãos também, né? Isso, Aquela que é em grãos. exatamente. Então, deu o horário certinho. Não é Deu não? pra falar de tudo. Ó, Deu o pessoal sim. aqui amou a tua explicação, todo mundo Coisa agradecendo, boa. explicação top. Gente, tenho dois convites para fazer para vocês, que a Lari ficou de divulgar, mas ela esqueceu. Esqueci, vamos fazer agora Oi. então. Olha só, eu tenho um grupo, né, para pessoas leigas, tá? Para pessoas que gostam de Eu nutrição. divulguei sim, divulguei sim. Uma vez eu divulguei, falei. Gente, se vocês viram, comentem aqui. Postei o link, eu vou postar de novo. Tá. Então, é o Nutrição Raiz, né? Que é um grupo no Telegram, na qual a gente tem várias informações lá. A gente está só deixando bater aí quase 2.000 pessoas. Eu vou ficar dividindo, na verdade, algumas informações interessantes, né, do Instagram e lá, porque lá todas as pessoas veem, né? O Instagram às vezes não entrega para todo mundo, É. então é uma forma que a gente tem também de divulgar cada vez mais aí a nutrição, as informações bacanas relacionadas à nutrição, lá no Nutrição Raiz. É só você entrar lá no meu link lá na minha bio mesmo, clica aqui, Daniel Coimbra Nutri, e aí vai lá diretamente para o Nutrição Raiz, que eu vou colocar várias coisas ali super interessantes, beleza? Nutrição Raiz. Ou você vai lá no Telegram e coloca Nutrição Raiz, que já vai sair nosso canal. Para quem Ou quer entra no consulta online, Insta, também tem o Insta lá, consulta. que aí a gente está fazendo várias consultorias online também, da mesma forma que a gente fez a da Lari. É, exatamente, gente. Agora não tem, né, como proibir.
né? Agora dá para fazer O conselho online. liberou, então a gente está arrebentando aqui. Passei o dia inteiro fazendo consultoria online. É muito legal, cara, porque a gente acaba tendo pacientes aí de todos os cantos, né? Já atendi pacientes de 15 países diferentes também. Então, muito legal, porque a gente está dando está fazendo de uma forma que a consulta online, na verdade, ela fica com uma qualidade tão boa quanto a consulta presencial. Né? No meu caso, especificamente, a única coisa que a gente não consegue fazer é a calorimetria indireta, que é o exame de metabolismo que eu faço na hora da consulta. Esse não vai dar para a gente fazer, nem quando a gente voltar do Covid, porque é uma coisa assim muito invasiva, mexe diretamente com respiração e tal. Então a gente não vai fazer nem quando voltar a atender. Talvez nos primeiros 2 meses depois é que a gente vai voltar a utilizar a calorimetria indireta para análise de metabolismo. Mas todas as outras coisas a gente consegue sim manter uma ótima qualidade aí nesses atendimentos. Isso aí. Então é isso, Beleza? gente. Fica aí o secado do Grupo Telegram, Nutrição Raiz. Entrem lá pela link da bio do Daniel. Quem ainda não segue, segue o Daniel. Quem tiver a oportunidade, se consulte com o Daniel. E peçam mais live também para o É Daniel. isso aí. A gente faz. Viu? Valeu, obrigada, Daniel, pela Beijo, participação. Lari. Parabéns pela Tchau. melhora, viu? Tô gostando de ver o físico tá respondendo. Tá sim. Tu não me manda as fotos, eu fico vendo as fotos do Instagram. Eu esqueci de tirar. Vou tirar. Viu? Tchau, Beijo, fica Daniel. com Deus. Beijo. Tchau, gente. Gente, só para avisar que quem chegou agora, que eu tô fazendo diferente. Ao invés de salvar a live aqui, eu tô fazendo um esquema, tudo isso pensando em vocês, tá bom? O que eu tô fazendo? Eu tô sempre gravando a live e eu tô carregando ela lá no meu canal do YouTube, só no modo não listado para só vocês verem. Por quê? Porque lá eu vou colocar o que foi falado em cada assunto. Sabe quando você vai assistir a live do Instagram e você vai passando, pulando assim? Só que pula um espaço muito grande, aí você, ou às vezes não tem 1 hora para ficar vendo. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô carregando lá, vou até mostrar aqui para vocês. Eu tô carregando lá no canal e colocando o que eu falo em cada hora. Tipo aqui. Aí, até amanhã já vai estar. Eu coloco o link nos stories. Lari não manda nunca. Mando sim. Para. Desiste de... Ó, aqui, YouTube Studio. Ó, deixa eu mostrar. Vídeos. Aqui estão os meus vídeos, ó. Eu nem liberei. Esse aqui é da live de treino que eu fiz com a Nath. Aqui são as lives, ó. Aqui tem a que eu fiz com o Luiz. Aí tá no modo não listado. Eu sempre coloco os links nos stories. E aí, ó, essa aqui eu fiz com o Paru Vegan. Que acontece o seguinte, ó. Quando entra aqui, você pode assistir. Olha, aparece o assunto que é falado em cada momento. Ó, eu coloco a hora para vocês do que foi falado em cada momento. E se vocês não têm paciência, porque eu sou assim às vezes, você vem aqui em detalhes, velocidade da reprodução, coloca 1.75, sabe? Para otimizar o tempo. E aí dá para ver mais rápido, ó. Quer ver? Confia demais, apenas foco ele sempre demais. Mas eu já fui aquela pessoa agressiva, eu já fui a pessoa do movimento 80, não, tem que ser vegano, tem que ser vegano. E é isso, aí eu vou deixar todos os links de lives que eu já fiz lá, que eu tô gostando desse esquema. E aí, para quem também não tem as 24 horas para ver, né? E aí vocês podem ver sempre. E, gente, uma coisa que mudou a minha vida, ver vídeo no YouTube em velocidade 1.5x, ou até às vezes 1.75. 2x fica muito rápido. Porque aí, você, às vezes, sabe, a pessoa fala muito pausado, ou, né, você pode ver normal também se você tiver paciência, mas quando ela fala muito pausado, assim, eu também falo assim às vezes, aí você consegue, otimizar o tempo, sabe? Ver e ir direto ao ponto e ainda ver cada coisinha que foi falado em cada instante. Então, é isso. Nossa, até me animei aqui. Agora eu vou comer e treinar, que eu ainda não treinei hoje. Vocês já treinaram? Gente, o link. Vou agora colocar o link lá nos meus stories. Então, vocês, quando eu encerrar aqui, vão lá nos meus stories. Só que a live de hoje não, esquece. A live de hoje só vai estar no meu canal amanhã. Porque demora para carregar. É 1 hora de live. Aí até carregar para o canal demora muito. Então amanhã já vai estar lá, eu vou colocar o link, vocês fiquem de olho, porque assim que eu colocar o link, você tem que arrastar para cima e salvar, porque é só com o link que dá para assistir. E aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos! Quem não treinou ainda, bora! Tchau!